Algo brilhou na lama à beira da água. O guarda florestal Miguel Hernandes parou. Ele caminhava pela trilha ao longo do riacho, verificando a rota após a estação chuvosa. Rotina, áreas erodidas, árvores caídas, lixo trazido das cabeceiras. Mas não era lixo. Hernandes inclinou-se e pegou o objeto. Uma câmera digital, Canon PowerShot. O corpo estava danificado, a tela rachada. A câmera claramente estava ali há semanas. Parque Nacional La Amistad, Panamá, 12 de maio. O guarda florestal sabia. Um grupo de turistas havia desaparecido naquela área 6 semanas antes. A operação de busca não deu em nada. Sem rastros, sem equipamentos, nada. Ele colocou o achado em um saco e entrou em contato com a base. 4 dias depois. Laboratório de Criminalística em Boquete. A câmera está na mesa do perito. Carlos Reis é um especialista técnico. Sua tarefa é extrair os dados do cartão de memória. Ele examinou o dispositivo. O corpo estava deformado. Os contatos, oxidados. O cartão de memória de 8 gigabytes estava preso no slot. Reis removeu o cartão com cuidado. Visualmente parecia intacto, mas isso não garantia nada. A umidade poderia ter destruído os dados. Ele conectou o cartão a um leitor. O sistema não reconheceu o suporte. O controlador apodrecera com a umidade. Reis mudou para o método Chip Off. Ele abriu cuidadosamente o invólucro, dessoldou o chip de memória e conectou-o diretamente ao programador. Isso permitiu ler o despejo de dados, contornando os contatos danificados. O processo levou 4 horas. Às 9 da noite, o programa deu o resultado. Foram recuperadas 87 fotografias e 90 arquivos de vídeo. Parte dos dados estava corrompida, mas a maior parte era legível. Reis abriu o primeiro arquivo. Uma gravação de vídeo. Duração: 2 minutos e 14 segundos. Data de criação: 1º de abril. Uma imagem apareceu na tela. Dia ensolarado. O verde da floresta tropical. E 3 rostos no quadro. 2 garotas e um rapaz. Estão sorrindo. Acenam para a câmera. Uma voz fora de campo diz algo em holandês. Reis consultou o boletim de ocorrência. Chris Kremers, Lisanne Froome. E mais um participante da caminhada, cuja presença na trilha até aquele momento não havia figurado em lugar nenhum. A câmera pertencia aos desaparecidos. E, a julgar pelas datas nos arquivos, ela continuou filmando por muitos dias após o início da operação de busca. Os rostos na tela pertenciam a 3 estudantes da Universidade Técnica de Delft, Países Baixos, Faculdade de Biologia Aplicada. Anna van der Berg, Mark Visser, Victor Jansen. O boletim de desaparecimento foi feito em 9 de abril. Foi registrado pela mãe de Anna, Ingrid van der Berg. Ela disse à polícia que não conseguia contato com a filha há 1 semana. A última vez que se falaram foi em 1º de abril. Anna ligou de um ponto de ônibus em Boquete, uma pequena cidade ao pé do vulcão Baru. Ela disse que os 3 estavam saindo para a trilha, tudo conforme o plano. O sinal seria ruim, mas em 5 dias voltariam à cidade e ligariam imediatamente. 5 dias se passaram, depois 6, depois 7. O telefone de Anna não atendia. Os telefones de Mark e Victor também não. Ingrid entrou em contato com os pais dos outros. Descobriu-se que nenhum dos 3 havia dado notícias. Então, ela ligou para a embaixada holandesa no Panamá. Os investigadores começaram a coletar informações. E o quadro que se desenhava não indicava nada suspeito. Anna, Mark e Victor se conheciam há 4 anos. Conheceram-se no 1º ano. Trabalharam juntos em projetos de pesquisa. Fizeram práticas de campo juntos. Não era uma caminhada espontânea de 3 estranhos. Era uma equipe experiente. A viagem ao Panamá foi planejada por quase 1 ano. O objetivo: coletar amostras de orquídeas epífitas
para o trabalho de conclusão de curso de Ana. O Parque Nacional La Amistad era ideal. Floresta tropical de altitude, ecossistema único, mínima presença humana. Eles levaram a preparação a sério. Mark era responsável pela logística. Em seu notebook, que ficou no albergue, a polícia encontrou uma pasta com documentos, impressões de mapas, coordenadas GPS de pontos de controle, cronograma diário, lista de equipamentos com itens marcados. Victor cuidava da tecnologia. Ele tinha um canal no YouTube sobre viagens e vida selvagem. A câmera encontrada pelo guarda florestal era dele, uma Canon PowerShot SX50, um bom modelo com zoom de 50 vezes. Victor planejava filmar material para um novo vídeo. Ana coordenava a parte científica. Ela trocou correspondências com um professor da Universidade do Panamá, que a orientou sobre os locais de crescimento das espécies desejadas. Em seu e-mail foram encontradas cartas com instruções detalhadas e avisos sobre a complexidade da rota. A polícia analisou as redes sociais deles. Nada de incomum. Fotos do aeroporto de Amsterdã, selfies no avião, vídeos da cidade do Panamá, onde caminham pelo centro histórico. Depois, Boquete, uma cidade de montanha acolhedora, popular entre turistas e expatriados. Em 29 de março, Ana postou uma foto no Instagram. Ela está diante de colinas verdes, com uma mochila de trilha nas mãos. Legenda: 3 dias para o início, mal posso esperar. 147 curtidas. Comentários de amigos: boa sorte, traga fotos lindas, cuidado aí. Em 30 de março, Mark escreveu no chat do grupo de colegas de curso: amanhã entramos na selva. Se não voltarmos, procurem no estômago de uma onça. Piada. Emoji de risada. Ninguém levou a sério. Em 31 de março, compraram provisões em uma loja local. O dono os reconheceu depois pelas fotos. Disse que pareciam calmos e confiantes. Perguntaram sobre o tempo. Ele respondeu que os próximos dias deveriam ser secos. Em 1º de abril, às 8 da manhã, saíram do albergue. A dona viu quando pegaram um táxi. O motorista confirmou. Levou-os até a entrada do parque. Deixou-os no centro de informações às 9h15. O guarda na entrada registrou o grupo. Anotou nomes, nacionalidade, rota planejada. Tudo padrão. Ele entregou o mapa das trilhas e lembrou as regras: não sair dos caminhos marcados, voltar antes do anoitecer, em caso de problemas, permanecer no local. Às 9h30, passaram pelos portões e seguiram pela trilha El Pianista. Era uma rota de dificuldade moderada, com cerca de 8 quilômetros. Subida até o mirante e descida de volta. Em um bom ritmo, 5 a 6 horas. O guarda os viu partir. 3 figuras com mochilas, sumindo no verde. Ele não viu nada que causasse preocupação. Turistas comuns, bem equipados, sabendo para onde iam. Às 11 da manhã, Ana ligou para a mãe. O sinal estava ruim, mas Ingrid entendeu o principal. Estavam na trilha. Tudo bem, muito bonito. Ana disse que a amava e desligou. Foi a última vez que alguém ouviu sua voz. Depois disso, silêncio. Sem chamadas, sem mensagens, sem postagens em redes sociais. 3 jovens preparados, experientes e responsáveis saíram em uma rota conhecida com tempo bom. Tinham tudo o que precisavam. Seguiram o plano. Sabiam o que estavam fazendo. E mesmo assim, algo deu errado. A câmera, que ficara na lama à beira do riacho, guardava a resposta. Restava apenas ver os outros arquivos. Em 10 de abril, no quartel-general da Polícia Nacional do Panamá, estenderam o mapa. Um grande mapa topográfico na escala de 1 para 50.000. Com marcador vermelho, circularam a zona de busca, quase 40 quilômetros quadrados de floresta de montanha.
Em algum lugar ali estavam os 3 desaparecidos, ou o que restara deles. A operação foi liderada pelo capitão Jorge Martínez, da unidade Senafront, o serviço de fronteiras especializado em selva. Sob seu comando, reuniram 60 pessoas, policiais, guardas do parque, voluntários das comunidades locais, mais 2 helicópteros e 3 grupos de sinotécnicos com cães treinados para a busca de pessoas. Martínez dividiu a zona em setores. Prioridade: trilha, é o pianista. E áreas adjacentes. Lógica simples. Se o grupo se perdeu, deveria ter ficado em algum lugar ao longo da rota. Se alguém se feriu, mais ainda. Pessoas nessa situação não se afastam muito de pontos de referência conhecidos. O primeiro grupo de busca saiu ao amanhecer. Moviam-se em linha, vasculhando a encosta metro a metro. Cada arbusto, cada ravina, cada árvore caída. Procuravam qualquer rastro, pedaços de roupa, equipamentos caídos, vestígios de fogueira. Nada. Ao meio-dia, os sinotécnicos entraram em ação. Deram-lhes amostras de odor, objetos do albergue que pertenciam aos desaparecidos, uma camiseta de Ana, uma bandana de Mark, uma meia de Victor. Os cães pegaram o rastro quase imediatamente. Da entrada do parque, seguiram com confiança trilha acima. Os guias mal conseguiam acompanhá-los. Era um bom sinal. Significava que o grupo realmente passara por ali. O rastro levava para o norte, passando pelo primeiro mirante, passando pelo desvio onde a rota principal faz o retorno. Os cães continuaram seguindo adiante, para onde os turistas comuns não costumam ir. Após 3 horas, chegaram a um ponto que mais tarde se tornaria fundamental na investigação. Um pequeno riacho que cruzava a trilha. Água no tornozelo, fundo pedregoso, vegetação densa nas margens. Aqui os cães pararam. Ficaram circulando pela margem, ganindo, voltando para a água e circulando novamente. O rastro se interrompia, como se 3 pessoas tivessem chegado àquele riacho e desaparecido no ar. Os guias tentaram contornar o obstáculo. Levaram os cães para a outra margem. Deram novamente as amostras para cheirar. Inútil. A água lavara o odor. Ou algo mais impedira os cães de continuar o trabalho. Helicópteros sobrevoavam a copa da floresta. Os pilotos procuravam qualquer anomalia. Clareiras, fumaça, pontos brilhantes de roupas. Mas a floresta tropical não é um campo ou uma estepe. De cima, parece um tapete verde contínuo. É possível voar a 10 metros de uma pessoa e não percebê-la. No segundo dia de buscas, o tempo começou a piorar. Primeiro neblina, depois nuvens baixas que mantiveram os helicópteros no chão. No final da tarde, começou a chover. Não um temporal, mas forte o suficiente para dificultar a movimentação pelas encostas. Martínez decidiu continuar. Os grupos trabalhavam em turnos de 12 horas. Expandiram a zona de busca para leste e oeste da trilha. Verificaram ravinas onde alguém poderia ter caído. Examinaram cavernas e fendas. Vasculharam as margens de todos os riachos em um raio de 5 quilômetros. No terceiro dia, a chuva intensificou-se. A trilha transformou-se em um fluxo de lama. 2 voluntários se feriram. Um torceu o pé. Outro escorregou e bateu a cabeça em uma pedra. Foram evacuados para Boquete. Martínez solicitou aos superiores permissão para suspender a operação até que o tempo melhorasse. Foi negado. Os pais dos desaparecidos já haviam chegado ao Panamá. Exigiam a continuação das buscas a qualquer custo. No quarto dia, ocorreu o primeiro incidente grave. Um grupo de 8 pessoas se perdeu na neblina. Desviaram-se da rota e ficaram 3 horas sem conseguir contato. Quando foram encontrados, 2 estavam à beira da hipotermia. Após isso, Martínez insistiu em uma pausa. Reuniu os comandantes dos grupos e disse claramente que estavam perdendo pessoas tentando encontrar pessoas
que aquilo era inaceitável e que precisavam esperar uma janela no clima. As buscas foram suspensas por 48 horas. Nesse período, já se passara mais de uma semana desde o desaparecimento. A estatística não estava a favor dos desaparecidos. Em condições de floresta tropical, sem comida e com reserva limitada de água, a taxa de sobrevivência após 7 dias cai drasticamente. Martini sabia disso. Os pais também, embora ninguém dissesse em voz alta. Quando o tempo melhorou, as buscas foram retomadas, mas agora tinham outro caráter. Os grupos não buscavam mais pessoas vivas, buscavam restos mortais. A tática também mudou. Em vez de varreduras amplas, incursões pontuais em locais de difícil acesso, desfiladeiros, penhascos, trechos profundos de rios, onde algo poderia ter sido levado pela correnteza. Mais uma semana se passou, depois 2. O resultado continuava sendo 0. Em 26 de abril, após 18 dias de trabalho contínuo, a operação de busca foi encerrada oficialmente. 60 pessoas vasculharam um território do tamanho de uma pequena cidade. Helicópteros voaram mais de 50 horas. Cães cheiraram cada metro quadrado ao longo das trilhas principais. E nada, nem mochilas, nem barraca, nem um único objeto pertencente aos desaparecidos. Era estranho, estava errado. Pessoas não desaparecem sem deixar rastros. Mesmo na selva, sobram vestígios. Roupas, equipamentos, ossos. Algo, pelo menos alguma coisa. A menos que alguém tivesse cuidado para que nenhum rastro sobrasse. Em 28 de abril, o caso foi oficialmente transferido do Serviço de Busca e Salvamento para o Departamento de Investigação da Polícia. A terminologia nos documentos mudou. Em vez de desaparecidos, surgiu suspeita de desaparecimento criminal. Agora não eram mais os socorristas, agora eram os detetives. E a pista principal que tinham era a câmera encontrada pelo guarda florestal à beira do riacho, 2 semanas após o encerramento das buscas. 87 fotos, 90 arquivos de vídeo. A crônica do que aconteceu após a ligação de Ana para a mãe. Os investigadores sentaram-se para assistir às gravações em ordem, desde o primeiro arquivo, e o que viram os fez reconsiderar todas as versões. Em 16 de maio, o detetive Ricardo Valdez reuniu o grupo na sala de projeção. 4 pessoas, ele mesmo, sua parceira Helena Torres, o especialista técnico Carlos Reis e um psicólogo consultor da capital. Na mesa, um notebook conectado a um projetor, no pendrive. Todos os arquivos recuperados da câmera. Valdez deu a ordem para começar pelo primeiro arquivo, cronologicamente, sem pular nada. Cada segundo da gravação precisava ser estudado. Reis iniciou a reprodução. Primeiro arquivo, 1º de abril, 9 horas e 41 minutos. O vídeo dura 2 minutos e 14 segundos. O quadro abre na entrada do parque. Vê-se o centro de informações, o portão de madeira com a placa Sendero El Pianista. Victor segura a câmera. Suas mãos, às vezes, aparecem no quadro. Ana e Mark estão diante do portão, sorriem, acenam. Mark mostra o polegar para cima. Ana ajusta a alça da mochila. A voz de Victor fora de campo. Ele diz algo em holandês, depois passa para o inglês. Comenta sobre o tempo, fala dos planos para o dia. Vídeo turístico típico. Nada de incomum. Segundo arquivo, 10 horas e 15 minutos, 40 segundos. Trilha, estreita, mas bem batida. Dos lados, paredes de verde. A câmera aponta para frente, filmando as costas de Ana e Mark. Caminham um atrás do outro, conversando. Mark vira-se e faz uma careta para a lente. Terceiro arquivo, 11 horas e 2 minutos, 1 minuto e 20 segundos. Primeiro mirante, panorama do vale abaixo. As nuvens agarram-se aos picos das colinas.
Ana pega o telefone, provavelmente para aquela ligação para a mãe. Mark e Victor tiram fotos com a paisagem ao fundo. Valdez anotou a hora, 11:02. Isso coincidia com os dados da companhia telefônica sobre a última ligação de Ana. Os arquivos do 4 ao 12 cobriam o período até as 2 da tarde. O grupo avançava pela rota. Filmavam plantas, pássaros, árvores incomuns. Ana apareceu várias vezes no quadro com um caderno, fazendo anotações para o projeto de pesquisa. Mark carregava amostras em recipientes plásticos. Tudo parecia absolutamente normal. 3 amigos na natureza. Expedição científica. Bom humor. 13º arquivo. 3 horas e 47 minutos. 2 minutos e 10 segundos. Aqui, os investigadores ficaram alertas. A câmera filmava uma bifurcação de trilhas. Uma trilha, marcada, com uma placa indicando o retorno à entrada. A segunda, mal visível, seguindo para o norte, para a parte do parque que não é destinada a turistas. A voz de Mark fora de campo. Ele discute algo com os outros, pelo tom. Uma discussão, não um conflito, mas uma divergência. A câmera muda para Ana. Ela olha para o mapa, franze a testa, aponta com a mão para algum lugar. Depois, o quadro é cortado. O 14º arquivo já começa na trilha não marcada. O grupo tomou a decisão de seguir adiante. Valdez parou a reprodução. Perguntou a Reis se era possível extrair o som e amplificá-lo para entender sobre o que exatamente era a discussão. Reis disse que tentaria, mas a qualidade da gravação era ruim. O vento forte abafava o microfone. Os arquivos do 15 ao 25, segunda metade do dia. O grupo se aprofundava na parte selvagem da floresta. A trilha tornava-se cada vez menos discernível. Em certo ponto, desapareceu completamente, e o trio avançava pela vegetação rasteira densa. 26º arquivo, 6 da tarde. 3 minutos. Montagem do acampamento. Uma pequena clareira junto a um riacho. Mark estica uma lona entre as árvores. Victor recolhe gravetos. Ana estende os sacos de dormir. Tudo continuava parecendo normal. Não pareciam assustados ou perdidos. Pareciam cansados, mas satisfeitos. Ao que tudo indica, planejavam pernoitar ali e voltar pela manhã. 27º arquivo. 7 horas e 30 minutos. 4 minutos e 15 segundos. Jantar ao redor da fogueira. A câmera está em um tripé improvisado. Uma pilha de pedras. No quadro, os 3. Comem algo em tigelas de acampamento. Riem, conversam. Mark conta uma história, gesticulando ativamente. Ana revira os olhos e o empurra pelo ombro. Uma noite comum. Amigos em uma caminhada. Nenhum sinal de ansiedade. Valdez olhava para a tela e tentava entender o que dera errado. Essas pessoas não pareciam vítimas, pareciam turistas se divertindo. 28º arquivo. 8 horas e 41 minutos. 1 minuto e 30 segundos. Escuridão. A câmera está ligada, mas filma um quadro quase preto. Apenas reflexos da fogueira se apagando. Vozes fora de campo, abafadas, sonolentas. Alguém se despede para dormir. Depois, silêncio. Depois, a gravação termina. Valdez preparou-se para o pior. Os arquivos seguintes deveriam mostrar o dia 2 de abril, o dia em que algo aconteceu. Mas Reis subitamente parou a reprodução. Disse que queria voltar ao 27º arquivo, ao jantar na fogueira. Ele retrocedeu a gravação para a marca de 3 minutos e 42 segundos. Nesse momento, Victor esbarrou acidentalmente no tripé ao reposicionar a câmera, e a lente passou momentaneamente para o lado da floresta escura. Reis iniciou no notebook um programa de processamento digital especial, extraindo ao máximo os detalhes das sombras profundas e aumentando via software a exposição. A sala ficou em silêncio. Ao fundo, atrás das costas,
dos que estavam sentados à fogueira, via-se a parede da floresta. Escura e borrada, era absolutamente indiscernível na gravação original. Mas agora, graças às sombras realçadas e ao brilho intenso de um tronco que estalara na fogueira, que por uma fração de segundo iluminou o espaço entre as árvores, no canto superior direito do quadro surgiu uma silhueta humana. Hayes aumentou o fragmento. A qualidade era ruim e o ruído do vídeo dificultava a visão, mas após a aplicação de filtros, os contornos podiam ser lidos. Cabeça, ombros, algo parecido com uma mão apoiada no tronco de uma árvore. Alguém estava na floresta observando o acampamento. Anna, Mark e Victor não viram aquilo. Estavam sentados de costas para a floresta. Riam e jantavam. Não sabiam que estavam sendo observados. Valdez ordenou a verificação de todos os arquivos anteriores em busca de anomalias semelhantes. Hayes assentiu e começou uma análise quadro a quadro desde o início. A silhueta na gravação poderia ser qualquer coisa. Um jogo de luz, uma forma bizarra de galhos, um artefato de compressão de vídeo. Mas poderia ser um homem que seguia o grupo desde o momento em que saíram da trilha marcada. Alguém que sabia que eles estavam ali. Alguém que tinha seus próprios planos para aquela noite. Os investigadores passaram para os arquivos de 2 de abril, para as gravações que começavam ao amanhecer e terminavam com algo que explicava por que os 3 estudantes nunca saíram da floresta. A silhueta no vídeo exigia uma explicação. Alguém estava naquela parte da floresta naquela noite. Alguém que não era parte do grupo. Valdez enviou Helena Torres ao parque para interrogar o pessoal. Guardas, zeladores, voluntários. Todos que pudessem saber quem mais andava por aquelas matas. Em 18 de maio, Torres realizou uma série de entrevistas no prédio administrativo na entrada de La Amistad. Primeiro, falou com Miguel Hernández, o guarda que encontrou a câmera. Ele trabalhava no parque há 11 anos e conhecia o território melhor do que sua própria casa. Torres perguntou-lhe sobre pessoas que pudessem estar na parte norte do parque no início de abril. Hernández pensou. Disse que os turistas não vão para lá. Não há trilhas, não há sinalização. É perigoso demais. Mas há outros. Caçadores furtivos. Caçadores de pássaros raros. Coletores de orquídeas que as vendem no mercado negro. Essas pessoas conhecem a floresta e sabem se esconder nela. Torres pediu nomes específicos. Hernández citou 3. 2 eram fazendeiros locais que ele flagrara caçando ilegalmente no ano anterior. O terceiro era um homem conhecido na região como El Ermitaño, o Ermitão. Seu nome real era Ivan Serrano Morales, natural de Boquete, ex-lenhador que perdera o emprego após o fechamento da serraria em 98. Depois disso, ele foi para a floresta e nunca mais voltou à vida normal. Hernández contou que Serrano vivia em algum lugar na parte norte do parque há mais de 20 anos. Ilegalmente. Ele não tinha permissão para residir na área protegida. Os guardas sabiam dele, mas preferiam não incomodá-lo. Ele não prejudicava o ecossistema, não caçava espécies protegidas, não fazia grandes fogueiras. Apenas existia ali como parte da floresta. Mas algo em seu passado deixou Torres alerta. Em 2003, Serrano foi detido por caça ilegal. Ele abateu uma jaguatirica, um felino selvagem raro e protegido. O tribunal o condenou a 18 meses de prisão. Após a libertação, ele voltou para a floresta e, desde então, evitava qualquer contato com as autoridades. Torres solicitou seu dossiê completo no banco de dados. O dossiê chegou no dia seguinte. Ivan Serrano Morales, nascido em 1972. Escolaridade: 6 anos de escola primária. Solteiro, sem filhos.
Os pais faleceram nos anos 80. Antecedentes criminais. Caça ilegal em 2003. Mas não era tudo. Em 1994, Serrano foi testemunha no caso do desaparecimento de uma turista da Costa Rica. A mulher desapareceu em uma trilha perto de Boquete. Nunca foi encontrada. Serrano foi interrogado porque várias pessoas o viram naquela área no dia do desaparecimento. Ele negou envolvimento. Não havia provas contra ele. O caso ficou sem solução. Valdez leu aquela linha 2 vezes, depois 3 vezes. Um desaparecimento poderia ser coincidência. 2 já eram um padrão. Em 20 de maio, a equipe de investigação reuniu-se em conselho. Valdez expôs os fatos. Serrano vivia na mesma região onde o grupo desapareceu. Era o único habitante conhecido da parte norte do parque. Tinha antecedentes criminais e já figurara uma vez em um caso de desaparecimento. A silhueta no vídeo poderia pertencer a ele. Altura, porte físico, tudo coincidia aproximadamente, embora a qualidade da gravação não permitisse afirmar com certeza. Torres sugeriu estabelecer vigilância, descobrir onde ficava exatamente sua moradia, seguir seus movimentos. Mas Valdez achava que não havia tempo para isso. Se Serrano estivesse envolvido, poderia destruir evidências ou ir mais fundo na floresta, onde ninguém o encontraria. Precisavam agir rápido. Valdez entrou em contato com a promotoria e solicitou um mandado de busca. Anexou ao pedido tudo o que tinham: a gravação de vídeo com a silhueta, os dados do passado de Serrano, o depoimento de Hernandes de que o ermitão era a única pessoa que poderia estar naquela área. O mandado foi expedido em 21 de maio. Restava encontrar a moradia. Hernandes sabia a direção aproximada, mas não tinha coordenadas exatas. Serrano mudava de acampamento e não deixava rastros óbvios. O guarda ofereceu sua ajuda. Disse que conseguiria rastrear Serrano por sinais indiretos, as trilhas que ele abrira ao longo dos anos, os locais onde costumava armar armadilhas para pequenos animais, as fontes de água que utilizava. Em 22 de maio, Hernandes levou um grupo de 4 policiais para a floresta. Caminharam por 8 horas, subiram além das rotas turísticas, cruzaram 2 riachos, atravessaram 1 quilômetro de vegetação densa. Ao entardecer, encontraram o que procuravam: uma pequena cabana de lona e galhos, escondida em uma dobra entre 2 colinas. Perto, uma fogueira cercada por pedras, uma corda entre as árvores com roupas penduradas, galões plásticos para água. Alguém vivia ali, e vivia há muito tempo, mas o próprio Serrano não estava no local. A cabana estava vazia, a fogueira estava fria, não fora acesa há pelo menos alguns dias. Valdez ordenou cercar o perímetro e esperar pelo proprietário. 2 policiais ficaram de emboscada. Os outros começaram a inspeção do território, com cuidado, para não assustar Serrano caso ele estivesse observando de longe. Encontraram vários objetos interessantes: uma faca de lâmina longa, um rolo de corda, um binóculo velho, nada diretamente ligado aos desaparecidos, mas o suficiente para reforçar as suspeitas. E então, um dos policiais notou algo nos arbustos, a 20 metros da cabana. Chamou os outros. Era uma mochila, azul, com o logotipo Osprey, suja, mas inteira. Valdez conferiu a descrição dos pertences dos desaparecidos. Mark Visser carregava uma mochila azul Osprey de 40 litros. Era ela. Agora, Serrano passou de potencial testemunha a principal suspeito. Um homem em cujo acampamento encontraram o objeto de um dos desaparecidos. Um homem que se escondia na floresta e evitava as autoridades. Restava encontrá-lo e obrigá-lo a explicar de onde viera aquela mochila e o que ele sabia sobre o destino dos 3 estudantes
que entraram em sua floresta e não voltaram. Enquanto o grupo esperava por Serrano na emboscada junto à cabana, Valdez voltou a Boquete. A mochila era uma prova séria, mas insuficiente. O ermitão poderia tê-la encontrado na floresta. Poderia tê-la roubado de um acampamento abandonado. Precisavam de mais. Valdez sentou-se novamente ao notebook. 28º arquivo. A última gravação de 1º de abril. Ele já a vira. Escuridão. Reflexos da fogueira. Vozes sonolentas. Mas agora decidiu rever tudo que fora filmado depois. 29º arquivo. 2 de abril. Hora de criação. 2h17 da madrugada. A câmera ligou-se na escuridão total. A tela estava absolutamente preta, mas o som funcionava. Valdez colocou os fones de ouvido e aumentou o volume. Os primeiros 30 segundos. Silêncio. Não absoluto, mas aquele silêncio denso da noite na floresta tropical, composto por centenas de pequenos sons. O cricrilar das cigarras, o grito distante de algum pássaro, o sussurro das folhas. Depois, um estalo nítido e alto de um galho, não perto da câmera, mas também não muito longe, a uns 20 ou 30 metros, a julgar pelo som. Uma voz, feminina. Ana. Ela disse algo sussurrando, baixo demais para distinguir as palavras. Depois, uma voz masculina respondeu. Mark ou Victor. No escuro e naquele volume não era possível diferenciar. Ruído. Alguém se movia. Provavelmente sentou-se no saco de dormir. Mais um estalo, mais perto. As vozes ficaram mais altas. Agora Valdez conseguia distinguir palavras soltas. Holandês. Ele não falava a língua, mas as entonações eram claras. Ansiedade. Alerta. Um deles perguntava aos outros se tinham ouvido aquilo. Valdez pausou a gravação e chamou um tradutor. Precisava de alguém que pudesse decifrar cada palavra naquelas gravações. Encontraram uma tradutora no dia seguinte. Maria Cohen, professora de holandês em uma escola de idiomas na cidade do Panamá. Ela aceitou ajudar a investigação. Valdez iniciou o 29º arquivo novamente. Cohen ouvia, fazendo anotações no bloco. A primeira fala pertencia a Ana. Ela perguntou se alguém ouvira aquele som. Mark respondeu que sim, ouvira. Victor sugeriu que fosse um animal, algum anta ou queixada. Eles costumam andar pela floresta à noite. Ana disse que não parecia um animal. Passos pesados demais, rítmicos demais. Depois, surgiu luz na gravação. Alguém ligou uma lanterna. O feixe varreu as copas das árvores, iluminando na escuridão troncos, folhas, emaranhados de lianas. A câmera, aparentemente, estava no chão. O ângulo de filmagem era baixo, quase horizontal. O feixe da lanterna vasculhava a floresta, lentamente, metodicamente. Da esquerda para a direita. Nada. Apenas as árvores e a escuridão entre elas. A voz de Victor. Ele disse que não havia ninguém ali, que tinham tido uma impressão, que precisavam dormir. Ana não concordou. Disse que queria verificar o perímetro. Os 2 minutos seguintes da gravação. Ana com a lanterna rodeando o acampamento. A câmera ficou no lugar, mas o som registrava seus passos, o estalar das folhas sob os pés, sua respiração, rápida, tensa. Ela deu uma volta completa e retornou. Disse que não encontrara nada, nenhum rastro. Mark sugeriu aumentar a fogueira. O fogo espantaria qualquer fera. Victor disse que aquilo era bobagem, que eram 2 da manhã e precisavam dormir se quisessem voltar no dia seguinte. Ana ficou em silêncio. Depois disse que se deitaria, mas não dormiria. Ficaria ouvindo. A gravação terminou. 30º arquivo. 2h43, 26 segundos. Novamente escuridão. Novamente o microfone ligado. E novamente o estalo de galhos. Desta vez mais perto. Muito mais perto. A voz de Mark, brusca, assustada.
Ele disse algo como "que diabos?". A tradutora esclareceu. Ele usou um palavrão em holandês que expressava extrema surpresa e medo. Ruído de movimento. Os três, a julgar pelos sons, levantaram-se simultaneamente. A lanterna ligou-se novamente. O feixe disparou pelas árvores. A voz de Ana. Ela gritava: "Ali! Olhem! Ali!". O feixe da lanterna deu um solavanco em uma direção e parou. Na gravação, apenas a tela preta. A câmera continuava no chão, voltada para o céu, mas o som funcionava perfeitamente. Silêncio. Um silêncio longo e sufocante. 3 ou 4 segundos que pareceram uma eternidade. E então, um grito. Não o grito dos estudantes. Outro grito. Masculino. Grave, gutural, prolongado. Veio de algum lugar da floresta, não do acampamento, mas de fora, da escuridão entre as árvores. Aquele grito não parecia um pedido de socorro e não parecia o som de uma pessoa assustada. Parecia um sinal, ou um aviso, ou uma ameaça. O grito durou cerca de 3 segundos. Depois parou tão abruptamente quanto começou. Na gravação, pânico. As vozes dos estudantes se sobrepõem. Alguém corre. Ouve-se o som de uma queda. Alguém tropeçou. Um palavrão em holandês. O grito de Ana, não palavras. Apenas um grito. Depois a gravação terminou. 31º arquivo. 2 horas e 44 minutos. 11 segundos. A câmera foi claramente agarrada e carregada para algum lugar. A imagem, um borrão de manchas indistintas. O som, respiração pesada, tropel de pés, estalar de galhos sendo quebrados. Alguém corria pela floresta na escuridão total, segurando a câmera na mão. 11 segundos de caos. Depois, a gravação terminou. O 30º arquivo só apareceu 4 horas depois, às 6h51 da manhã. Entre o pânico noturno e o amanhecer, não houve uma única gravação. Valdez recostou-se na cadeira. Agora sabia que na noite de 2 de abril havia alguém estranho perto do acampamento. Essa pessoa não se escondia. Fez-se notar. Emitiu um grito que obrigou 3 adultos a correrem para a floresta noturna, abandonando parte de seus pertences. Serrano. Só poderia ser ele. O ermitão que vivia naquelas matas há 20 anos. O homem com quem encontraram a mochila de um dos desaparecidos. O homem que já figurara uma vez no caso de desaparecimento de uma turista. Agora precisavam encontrá-lo, não apenas interrogá-lo, prendê-lo e obrigá-lo a explicar o que acontecera naquela noite após o término da gravação. A emboscada na cabana durou 3 dias. Serrano não apareceu. Em 25 de maio, Valdez tomou a decisão de realizar uma busca completa. Não fazia sentido esperar mais. O ermitão ou percebera os policiais e fugira, ou saíra daquela região muito antes de sua chegada. Um grupo de 6 pessoas chegou à cabana ao amanhecer. Um perito criminal, 2 investigadores, Valdez, Torres e um guia dos guardas florestais. Cercaram o perímetro e começaram a inspeção metódica. A cabana revelou-se maior do que parecia por fora. O toldo de lona escondia uma reentrância na encosta da colina, algo como uma caverna natural que Serrano expandira e equipara. Por dentro estava seco e relativamente limpo. Chão de terra batida, coberto com folhas secas, uma cama de galhos e cobertores velhos, uma lareira artesanal de pedras. O perito documentava cada descoberta. A primeira coisa que saltou aos olhos: armas. Serrano vivia na floresta, não como um turista, mas como um caçador. Na entrada da caverna estavam 2 lanças artesanais com pontas de metal afiadas. Na parede, um facão, velho, com o cabo gasto, mas bem amolado. No canto, uma besta, primitiva, montada com materiais improvisados, mas perfeitamente funcional. Ao redor da cabana, descobriram armadilhas,
laços de arame em trilhas de animais, buracos cobertos com galhos, estacas pontiagudas. Serrano não apenas vivia na floresta, ele controlava seu território. Torres notou que as armadilhas estavam dispostas com inteligência, não de forma caótica, mas seguindo um sistema. Alguém com tal experiência poderia facilmente rastrear 3 estudantes urbanos que avançavam ruidosamente por seus dômios. A mochila, encontrada nos arbustos na primeira inspeção, fora enviada para a perícia há 3 dias. Agora chegaram os resultados. As impressões digitais nos fechos e alças pertenciam a 2 pessoas. O primeiro conjunto coincidia com as amostras do albergue. Eram as digitais de Mark Visser, o dono da mochila. O segundo conjunto coincidia com a ficha datiloscópica de Ivan Serrano Morales, do arquivo de 2003. Era uma prova direta. O suspeito segurara a mochila nas mãos. Mas não foi só isso. Dentro da mochila, os peritos encontraram vários objetos. Uma camiseta extra, uma capa de chuva, um cantil de água, vazio, e um caderno. O caderno pertencia a Mark. Nele havia anotações em holandês, o cronograma da caminhada, notas sobre a rota, coordenadas de pontos. A última anotação datava de 1º de abril. Mark escrevera que encontraram um ótimo lugar para acampar junto ao riacho e planejavam retornar na manhã do dia 2. Ele não sabia que na manhã do dia 2 estariam correndo pela floresta no escuro, fugindo de um perseguidor desconhecido. Valdez estudou o conteúdo da cabana em mais detalhes. Entre a tralha e os suprimentos de Serrano, surgiram outros itens que poderiam pertencer aos turistas. Um recipiente plástico para comida com uma inscrição em inglês, óculos de sol de armação amarela, modelo feminino, um rolo de paracorde, corda popular entre trilheiros. Cada descoberta foi fotografada e embalada. Mais tarde, os pais dos desaparecidos confirmaram. Os óculos de sol pertenciam a Ana. Ela os comprara antes da viagem em uma loja em Amsterdã. Serrano não apenas encontrara o grupo na floresta, ele pegara seus pertences, coletara-os como troféus ou como espólio. Em 26 de maio, Valdez assinou o mandado de prisão de Ivan Serrano Morales. Acusação: suspeita de envolvimento no desaparecimento de 3 cidadãos holandeses. A formulação foi cautelosa. Sem corpos encontrados, não se podia falar em algo mais grave, mas as evidências apontavam em uma direção. O ermitão estava na mesma região. Observou o acampamento. Assustou os estudantes no meio da noite e estava com seus pertences. Restava um problema. Serrano desaparecera. Sua cabana estava vazia há pelo menos uma semana. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, para uma região vizinha do parque, para a Costa Rica cruzando a fronteira, para qualquer uma das dezenas de aldeias nas montanhas. Valdez o declarou procurado em toda a província. Fotos de Serrano foram enviadas a todos os postos policiais, postos de fronteira e administrações de parques nacionais. Enquanto o procuravam, os investigadores continuaram a estudar as gravações da câmera. Os arquivos, após o amanhecer de 2 de abril, prometiam contar o que acontecera com o grupo após aquela perseguição noturna. E a julgar pela quantidade de arquivos restantes, a história não terminava ali. Em 28 de maio, Carlos Reis ligou para Valdez às 7 da manhã. Trabalhara a noite toda nos setores danificados do cartão de memória e encontrara algo importante. Entre os 90 arquivos recuperados, havia alguns que o sistema marcara como parcialmente legíveis. A trilha de vídeo estava corrompida, mas o áudio fora preservado. Reis aplicou softwares especializados e conseguiu extrair mais 3 arquivos que antes não abriam. Um deles datava de 2 de abril, hora de criação, 3 horas
12 minutos da madrugada, meia hora depois de o grupo ter abandonado o acampamento em pânico. Valdez chegou ao laboratório em 40 minutos. Reis iniciou o arquivo. A sequência de vídeo estava quase totalmente destruída. Na tela passavam fragmentos de quadros, artefatos coloridos, faixas pretas, mas o som funcionava. Os primeiros segundos, respiração pesada. Alguém corria. Estalido de galhos sob os pés, sussurro de folhas, golpes secos de ramos nas roupas ou no rosto. A corrida era irregular, aos tropeços. A pessoa movia-se na escuridão total, sem escolher o caminho. A voz de Ana. Ela gritava o nome de Mark, depois o nome de Victor. Ninguém respondia. Mais alguns segundos de corrida. Depois, o som de uma queda. Um impacto surdo, um grito curto. A câmera, aparentemente, caiu das mãos. O som tornou-se abafado, como se o microfone tivesse ficado pressionado contra o chão ou as folhas. Mas a gravação continuava. Ruído. Alguém se levantava. A voz de Ana. Ela falava consigo mesma, rápida, confusa. A tradutora decifrou depois. Ana repetia que precisava correr, que precisava encontrar os outros, que precisava sair dali. Depois, ela se calou, bruscamente, no meio de uma palavra. Alguns segundos de silêncio. Apenas os sons noturnos da floresta. E algo mais. Passos, pesados, compassados. Alguém se aproximava. Valdez inclinou-se para os alto-falantes. Os passos eram nítidos. Não era corrida. Era uma caminhada confiante. Alguém que sabia para onde ia. Alguém que não tinha medo. A voz de Ana novamente. Baixa, quase um sussurro. Ela perguntava quem estava lá. Não houve resposta. Os passos se aproximavam. Na marca de 1 minuto e 42 segundos, ocorreu o que Valdez não esperava. No quadro, ou melhor, naquele caos de pixels que restara da trilha de vídeo, surgiu algo discernível. Reis pausou e tentou estabilizar a imagem. Pernas, 2 pernas em botas pesadas, altas, do tipo militar, com sola grosseira. Estavam paradas a alguns metros da câmera. Depois, a imagem desintegrou-se novamente, mas o som continuava funcionando. Uma voz masculina, grossa, rouca, falava em espanhol. Reis traduziu. O homem gritava para que ela corresse, para que corresse dali imediatamente. Que aquilo estava ali, que aquilo estava perto. A voz de Ana, uma pergunta assustada. Ela não entendia espanhol ou não entendia do que ele falava. O homem repetiu, mais alto, mais insistente. Ele não estava ameaçando, estava avisando. E então ecoou o som que fez Valdez recuar do monitor. Rugido, grave, vibrante, vindo de algum lugar profundo, não humano. Diferente de qualquer animal que Valdez ouvira em 20 anos de trabalho naquela região. O grito do homem. Já não eram palavras, apenas um grito. O grito de Ana. Som de luta, estalos, golpes, algo pesado caindo no chão. Depois, silêncio. A gravação continuou por mais 40 segundos. 40 segundos de silêncio absoluto. Apenas o sussurro das folhas ao vento. Depois o arquivo terminou. Valdez recostou-se na cadeira. Ouviu a gravação mais uma vez. Depois outra. A voz do homem na gravação não pertencia aos estudantes. Ele falava espanhol com sotaque local. Avisava a Ana do perigo. Tentava salvá-la. Só poderia ser serrano. O ermitão não caçava turistas. Tentava protegê-los de algo que ele mesmo chamava pela palavra aquilo. A mochila e os óculos em sua cabana ganharam outro significado. Talvez os tivesse recolhido depois que tudo acabou. Talvez quisesse guardá-los como prova, ou simplesmente não soubesse o que fazer com eles. A versão do criminoso em série ermitão desmoronou. Em seu lugar surgiu uma nova, muito mais estranha e assustadora. Algo habitava a parte norte do Parque La Amistad. Algo de que até o homem que vivera naquelas florestas por 20 anos tinha medo.
Valdez percebeu que precisavam encontrar Serrano, não para prendê-lo, para conversar. O ermitão era a única testemunha do que acontecera naquela noite, e talvez o único que sabia com o que eles realmente haviam se deparado. Em 30 de maio, Valdez enviou o arquivo de áudio para a cidade do Panamá, o laboratório de fonoscopia do Instituto de Medicina Legal, o único lugar no país onde poderiam realizar uma análise detalhada da gravação sonora. Paralelamente, entrou em contato com a Faculdade de Biologia da Universidade do Panamá. Precisava de um especialista na fauna da região, alguém que pudesse explicar que animal era capaz de emitir aquele som. O professor Henrique Salgado aceitou ajudar. Ele estudava os grandes predadores da América Central há mais de 30 anos: onças, pumas, ursos. Ele ouvira todos. Valdez enviou-lhe uma cópia da gravação e ficou à espera. Os resultados do laboratório de fonoscopia chegaram em 3 de junho. Os peritos isolaram 4 vozes distintas na gravação. 3 pertenciam a jovens, 2 homens e uma mulher. A análise espectral confirmou que eram as vozes de Ana, Mark e Victor. As amostras para comparação foram retiradas dos vídeos feitos no primeiro dia da caminhada. A 4ª voz pertencia a um homem de idade madura. A voz era rouca, com sinais característicos de anos de tabagismo ou trabalho em ambientes com ar poluído. O sotaque, oeste do Panamá, província de Chiriquí. Valdez comparou esses dados com o que sabiam de Serrano. A região de origem coincidia. Serrano trabalhara na serraria até seu fechamento. O pó e a fumaça do corte da madeira poderiam ter danificado as cordas vocais. Com alta probabilidade, a 4ª voz pertencia ao ermitão. Mas a questão principal não dizia respeito às vozes humanas. Os peritos isolaram o som que Valdez chamava convencionalmente de rugido. 3 segundos de um som de baixa frequência na marca de 2 minutos e 14 segundos. O parecer do laboratório foi cauteloso. O som tinha origem biológica, não mecânica, não eletrônica. A faixa de frequência indicava um grande mamífero com massa corporal entre 100 e 300 quilos. A estrutura do som não correspondia a nenhuma amostra no banco de dados do laboratório. Valdez encaminhou esse fragmento ao professor Salgado. Salgado ligou de volta no dia seguinte. Realizara sua própria análise e comparara a gravação com o arquivo de vocalizações de animais da América Central. O resultado foi inesperado. O som não pertencia a uma onça pintada. Salgado conhecia a voz da onça. Assemelha-se mais a uma série de rugidos curtos e tosquidos, e não a um único som prolongado. Não era um puma. Eles emitem gritos agudos, quase guinchos. Não era um urso de óculos. Suas vocalizações têm uma tonalidade mais alta. Salgado verificou gravações de jacarés, antas, grandes macacos. Nada coincidia. Ele expandiu a busca. Comparou com leões africanos, tigres, gorilas. O perfil de frequência mais próximo foi a voz de um gorila macho adulto. Mas gorilas não vivem no Panamá e nunca viveram. O professor emitiu o parecer. O som, presumivelmente, fora emitido por um grande mamífero. Mas a identificação exata da espécie era impossível. Ou a gravação estava tão distorcida que o som original era irrecuperável, ou fora emitido por um animal não registrado na fauna da região. Valdez pediu a Salgado que esclarecesse o que significava não registrado. Se poderia existir em La Amistad algo que a ciência desconhecesse. Salgado respondeu honestamente. O Parque Nacional La Amistad é um dos ecossistemas menos estudados da América Central. Quase 400 mil hectares de floresta de montanha, a maior parte dos quais nunca foi explorada por cientistas. Em locais assim, novas espécies são descobertas regularmente. Insetos,
anfíbios, pequenos mamíferos. Um grande predador é outra história. Um animal de 100 a 300 quilos não pode existir sem ser notado. Precisa de território, presas, locais para reprodução. Alguém o teria visto. Alguém encontraria rastros. Mas Salgado acrescentou algo mais. Mencionou as histórias contadas pelos indígenas Ngobe, que vivem na fronteira do parque. Lendas sobre uma criatura que chamam por diferentes nomes. Uma grande besta que vive nas partes mais altas e inacessíveis das montanhas, que caça à noite, que ninguém viu, mas muitos ouviram. Salgado ressaltou que aquilo era folclore, não ciência. Mas o folclore às vezes reflete a experiência real de pessoas que vivem perto da floresta. Valdez desligou o telefone e olhou por muito tempo para a parede. Tinha uma gravação de áudio com a voz de um animal desconhecido. O depoimento de um ermitão que gritava sobre aquilo. 3 desaparecidos, cujos rastros se interrompiam nas profundezas do parque. E lendas locais sobre algo grande e perigoso, mas nenhuma prova física, nem pelos, nem pegadas, nem restos mortais, apenas o som em uma gravação danificada. Aquilo era insuficiente para o tribunal, insuficiente para um relatório oficial, insuficiente para qualquer coisa além de suposições. Valdez percebeu que precisavam encontrar Serrano, vivo, disposto a falar. O ermitão estivera lá naquela noite, vira o que acontecera, e só ele poderia contar com o que os 3 estudantes realmente haviam se deparado na floresta, da qual não voltaram. Em 5 de junho, às 6 da manhã, Valdez recebeu uma ligação do posto de fronteira de Rio Sereno. Uma patrulha detivera um homem que tentava cruzar a fronteira com a Costa Rica por um trecho de floresta. Estava sem documentos, mas pela descrição coincidia com Ivan Serrano Morales. Valdez e Torres partiram imediatamente. Até Sereno eram 4 horas por estradas de montanha. Chegaram ao meio-dia. Serrano estava em uma cela de detenção temporária, e sua aparência era bem diferente do que Valdez esperava. O ermitão estava exausto. As maçãs do rosto sobressaíam sob a pele curtida pelo tempo. Os olhos estavam encovados. Perdera, em uma estimativa aproximada, 10 a 15 quilos, desde a última foto no banco de dados. O braço esquerdo estava envolvido em trapos sujos, um curativo improvisado, embebido em algo escuro. Mas o principal era sua roupa. A jaqueta e a calça estavam cobertas de manchas castanhas, secas, mas claramente discerníveis. Sangue, muito sangue. Valdez ordenou a apreensão das roupas para a perícia. Serrano não resistiu. Na verdade, mal reagia ao que acontecia. Sentava-se no beliche e olhava para a parede. O interrogatório começou às 2 da tarde. Estavam presentes Valdez, Torres, um advogado dativo e um médico que examinou o detido e o considerou apto a depor. Serrano falava devagar, com longas pausas. Às vezes perdia o fio da meada e começava a repetir a mesma coisa. O médico sugeriu que fosse consequência da exaustão e desidratação. O ermitão passara claramente várias semanas em condições extremamente difíceis. Ele contou que vira os turistas em 1º de abril. Passaram por seu território durante o dia, conversando alto e sem notar nada ao redor. Serrano os seguiu, não por maldade, mas por precaução. Estranhos em sua floresta sempre significavam problemas potenciais. À noite, aproximou-se do acampamento. Queria certificar-se de que não fariam uma fogueira grande e causariam um incêndio. Isso acontecera antes com outros turistas. Depois, notou algo mais. Rastros, pegadas grandes e profundas na terra úmida junto ao riacho. Rastros que vira antes, mas nunca tão perto de pessoas. Serrano chamou a criatura de o dono da floresta. Sabia dele há muitos anos. Ouvia-o à noite.
Encontrava restos de suas presas, veados, queixadas, uma vez até uma anta, mas nunca o vira pessoalmente e tentava manter distância dos locais onde ele caçava. Naquela noite, percebeu que o dono viera pelos turistas. Serrano tentou avisá-los. Gritou para que corressem, mas era tarde demais. Descreveu o que aconteceu de forma fragmentada e confusa. Escuridão, gritos, algo grande movendo-se entre as árvores. Vira apenas a silhueta, maciça, mais alta que um homem, em 2 ou 4 patas. Não sabia dizer ao certo. Serrano tentou ajudar. Lançou-se em direção a uma das garotas. Agarrou-a pelo braço. Mas algo o atingiu de lado. Caiu, rolou pela encosta, perdeu a consciência. Quando acordou, amanhecer. Silêncio. Ninguém. Apenas sangue no chão e objetos espalhados. Serrano recolheu o que conseguiu encontrar. Mochila, óculos, recipientes. Levou para sua cabana. Não sabia por que fizera aquilo. Talvez achasse que alguém viria procurar e os pertences seriam necessários para a identificação. Depois, foi embora, para longe daquele lugar, para longe do dono. Caminhou para o sul, em direção à fronteira. Queria sair da floresta, que não era mais segura. Valdez ouvia e não sabia o que pensar. A história soava como o delírio de um louco, ou como uma tentativa de encobrir o próprio crime com uma versão fantástica. Perguntou sobre o sangue nas roupas. Serrano olhou para as próprias mãos e disse que não sabia. Talvez fosse dele, talvez daquela criatura. Lembrava-se de tê-la atingido com algo, uma pedra ou um pau, quando ela se aproximou. O interrogatório foi interrompido. Serrano foi levado ao hospital. O ferimento no braço exigia cuidados médicos. Revelou-se um corte profundo, já começando a inflamar. Mais alguns dias sem tratamento e haveria uma infecção generalizada. Os resultados da perícia das roupas chegaram em 8 de junho. O sangue na jaqueta e na calça não era humano, era sangue de urso. Mais especificamente, urso de óculos, Tremarctos ornatus, a única espécie de urso que habita a América do Sul e Central. Valdez releu o laudo 3 vezes. Urso de óculos, um animal de grande porte, capaz de pesar até 200 quilos. Geralmente evita humanos, mas pode ser agressivo ao defender território ou cria. Vive nas florestas andinas e no Parque Nacional La Amistad. O professor Salgado dissera que o som na gravação não parecia de um urso, mas a perícia do sangue não mentia. Havia sangue de urso nas roupas de Serrano. Ele realmente se deparara com algo naquela noite. A versão do ataque de um animal tornava-se a principal. Não um místico dono da floresta, não uma criatura desconhecida, mas um predador comum, embora raro, defendendo seu território da invasão de humanos. Restava encontrar as provas, restos do urso ou seus rastros naquela região, e possivelmente o que restara dos 3 estudantes que tiveram o azar de cruzar seu caminho. Em 9 de junho, Torres enviou um pedido oficial ao arquivo da administração do Parque Nacional. Interessavam-lhe todos os casos de desaparecimento de pessoas no território de La Amistad nos últimos 30 anos, especialmente no setor norte, onde o grupo de estudantes desaparecera. A resposta chegou 3 dias depois. Uma pasta grossa com documentos amarelados, digitalizados em baixa qualidade. Torres espalhou-os sobre a mesa e começou a estudar. O que encontrou a fez reconsiderar todo o caso. O primeiro caso datava de 1987. 2 caçadores da aldeia de Cerro Punta foram para as montanhas e não voltaram. As buscas duraram 1 semana. Encontraram apenas o rifle de um deles, quebrado ao meio, como se algo muito pesado tivesse pisado nele. 1992. Um grupo de 4 pessoas, geólogos que realizavam prospecção de minérios, saíram em rota para o setor norte.
Após 10 dias, apenas um fez contato. Estava em estado de choque e não conseguia explicar coerentemente o que acontecera. Mais tarde, deu depoimento sobre o ataque de um animal de grande porte, mas a perícia psiquiátrica o considerou incapaz. O caso foi encerrado. 1994. A turista da Costa Rica, aquela mesma no caso em que Serrano fora interrogado, desapareceu sem rastros em uma trilha a 5 quilômetros de onde encontrariam depois a câmera dos estudantes. 2001. Um fazendeiro local que coletava orquídeas selvagens para venda desapareceu no mesmo quadrante. As buscas não deram em nada. 2008. Um turista americano que viajava sozinho. A última vez que foi visto foi na trilha El Pianista. Sua mochila foi encontrada um mês depois, rasgada, com marcas características de garras. Ao todo, Torres contou 11 casos em 30 anos. 11 pessoas desaparecidas na mesma região do parque. Alguns casos foram encerrados como acidentes. Outros ficaram sem solução. Em nenhum foram encontradas evidências suficientes para estabelecer a causa. Mas o mais interessante foi encontrado nos anexos desses casos: relatórios, notas oficiais de funcionários do parque que foram anexadas aos materiais das investigações, mas nunca levadas a sério. O autor da maioria delas era um homem chamado Rafael Gomes, guarda florestal sênior, que trabalhou em La Amistad de 1978 a 2005. Ele se aposentou e faleceu em 2012. Gomes escreveu sobre algo que chamava de El Grande, o Grande. Ele afirmava que na parte norte do parque vivia um urso de dimensões anômalas, muito maior que um urso de óculos comum, agressivo, territorial, perigoso para os seres humanos. Em um relatório de 1993, Gomes descreveu pegadas que encontrou perto de um riacho. Segundo suas medições, a impressão da pata tinha quase 25 centímetros de comprimento. Para efeito de comparação, em um urso de óculos adulto, a pegada geralmente não ultrapassa os 15 centímetros. Ele também descreveu a descoberta dos restos de um cervo que algo havia arrastado para cima de uma árvore. Os ursos de óculos sabem escalar, mas não arrastam presas para o alto. Esse comportamento é característico de leopardos, que não existem no Panamá. Gomes pediu repetidamente à administração que organizasse uma expedição para encontrar e capturar o animal. Seus pedidos foram recusados. Seus relatórios eram arquivados em pastas e esquecidos. Alguém chegou a escrever na margem de um dos documentos: "Fantasias de um velho". Torres continuou cavando. Ela encontrou o dossiê pessoal de Gomes e a lista de pessoas que trabalharam sob seu comando. Um nome saltou aos olhos: Ivan Serrano Morales, trabalhador temporário, contratado em 1991 para a limpeza de trilhas. Trabalhou sob a supervisão de Rafael Gomes durante 3 temporadas de verão, até 1994. Serrano conhecia Gomes, trabalhou com ele, percorreu com ele as mesmas rotas onde o velho guarda florestal viu os rastros do El Grande. Torres recuperou os registros do interrogatório de Serrano. Ele chamava a criatura de o Senhor da Floresta. Outro nome, mas a mesma descrição. Algo grande, algo perigoso, algo que vive na parte norte do parque e caça aqueles que vão longe demais. Tudo batia. Serrano não inventou aquela história. Ele a ouviu de Gomes há 30 anos. Viu as mesmas pegadas, leu os mesmos relatórios, ouviu os mesmos relatos. E quando foi viver na floresta, após o fechamento da serraria, ele sabia onde não devia ir. Sabia quais lugares evitar. Viveu 20 anos ao lado daquela criatura. Aprendeu a coexistir com ela. Até que 3 estudantes invadiram seu território e quebraram o equilíbrio. Gomes partiu desta vida
levando seu conhecimento consigo. Mas seus relatórios ficaram. 11 desaparecimentos em 30 anos não são coincidência. É um padrão. É a assinatura de um predador que caça humanos no mesmo lugar, geração após geração. Valdez estudou os materiais e tomou uma decisão. Eles precisavam de uma nova expedição ao setor norte, não de busca, de investigação, com a participação de zoólogos, peritos criminais e escolta armada. Eles tinham que encontrar aquela criatura, ou, pelo menos, provar que ela existia. Na manhã seguinte, ao estudo das pastas de arquivo, Valdez percebeu que agora tinha trunfos suficientes para fazer o eremita falar. Em 14 de junho, ele entrou na sala de interrogatórios com uma pasta debaixo do braço. Serrano estava sentado à mesa, já não tão exausto quanto no momento da detenção. Uma semana no hospital, comida normal e a ferida tratada fizeram efeito. O detetive sentou-se à frente dele, Tatsuo em silêncio, colocou a pasta sobre a mesa. Depois, abriu-a e começou a dispor os documentos, um por um. Os relatórios de Rafael Gomes, fotos das pegadas, mapas com marcações dos locais de desaparecimento. Serrano olhava para os papéis. Seu rosto mudava. Primeiro, descrença. Depois, reconhecimento. Depois, algo parecido com alívio. Ele pegou um dos relatórios e examinou por muito tempo a assinatura na parte inferior. Depois, levantou os olhos para Valdez. O interrogatório durou 4 horas. Desta vez, Serrano falou de forma coerente. Percebeu que os investigadores não o consideravam louco, que haviam encontrado provas do que ele tentava contar. Ele começou por Gomes. O velho guarda florestal o acolheu em 91, quando Serrano começou a trabalhar no parque. Gomes era estranho, calado, solitário, obcecado por suas teorias, mas conhecia a floresta melhor do que ninguém. Gomes contou a ele sobre a criatura logo na primeira temporada. Mostrou as pegadas, mostrou os lugares onde não se devia ir. Explicou as regras: não fazer barulho, não acender fogueiras grandes, não deixar comida à vista. A criatura não tocava em quem respeitava seu território. Serrano não acreditou no início, mas depois ele mesmo viu as pegadas. Ele mesmo ouviu os sons à noite. Ele mesmo encontrou restos de animais dilacerados por algo enorme. Após o fechamento da serraria, ele foi para a floresta. Não porque quisesse viver perto daquela criatura, apenas não tinha mais para onde ir. Escolheu um lugar longe do território dela e respeitou as regras por 20 anos. Naquela noite, 2 de abril, ouviu barulho vindo do riacho. Vozes, risadas. Os turistas montaram acampamento no pior lugar possível, na fronteira das áreas de caça da criatura. Serrano quis se aproximar e avisá-los, mas não deu tempo. Primeiro, notou os rastros perto da água, frescos, profundos. A criatura já sabia dos estranhos. Ele se escondeu e passou a observar. Viu os turistas jantarem ao redor da fogueira. Viu-os se deitarem para dormir. Pensou que, talvez, não acontecesse nada. Talvez ela não viesse naquela noite. Ela veio por volta das 2 horas. Serrano ouviu o estalar de galhos. Depois, viu o vulto entre as árvores, enorme, mais alto que um homem, massivo, como um touro. Ele gritou, tentou avisar, mas os turistas entraram em pânico e correram em direções diferentes. A pior coisa que se pode fazer. Uma presa em fuga provoca o instinto de perseguição do predador. Serrano descreveu o que aconteceu a seguir de forma confusa, mas detalhada. Ele correu em direção a uma das garotas, aquela que caiu e não conseguia se levantar. Agarrou-a pelo braço, tentou levantá-la, mas a criatura já estava perto. Ele sentia o cheiro dela, pesado, animal, com um toque de algo putrefato. O golpe veio de lado. Serrano foi arremessado a vários metros,
Rolou pela encosta, bateu a cabeça em uma pedra, perdeu os sentidos. Quando acordou, amanhecia. Silêncio. Levantou-se com dificuldade. A cabeça latejava, o braço esquerdo pendia inútil, um corte profundo de garra. Encontrou o lugar onde tudo aconteceu. A terra estava revolvida, por toda parte. Sangue, pedaços de tecido, pertences espalhados. Mas nenhum dos turistas estava lá. A criatura os levara. Serrano recolheu o que restou. Nem ele mesmo sabia por quê. Talvez tenha pensado em entregar às autoridades. Talvez apenas não pudesse deixar aquelas coisas jogadas na lama. Valdez pediu que ele mostrasse o local no mapa. Serrano pegou um lápis e marcou o ponto. Aproximadamente a 3 quilômetros a nordeste de onde a câmera foi encontrada. Um riacho, uma pequena clareira, uma rocha característica em forma de bigorna. Depois, marcou outro ponto, mais acima na encosta, a meio quilômetro do primeiro. Lá, segundo ele, a criatura costumava esconder as presas. Uma fenda entre rochas, coberta por arbustos. De difícil acesso, quase invisível se não soubesse onde procurar. Valdez anotou as coordenadas. A investigação tinha agora um objetivo concreto: o lugar onde poderiam estar os restos dos desaparecidos e o lugar onde poderiam encontrar provas da existência do misterioso predador. Serrano acrescentou mais uma coisa no final. Disse que a criatura era velha. Gomes falava dela ainda nos anos 70. 40 ou 50 anos para um urso é um tempo de vida impossível. Ou eram indivíduos diferentes, ou a criatura não era exatamente um urso. Valdez não contestou. Teorias podiam esperar. Primeiro, era necessário organizar a expedição à área indicada e encontrar o que restou de Ana, Mark e Victor. A expedição partiu em 18 de junho. 12 pessoas, 4 policiais, 2 peritos criminais, o professor Salgado com um assistente, 3 guardas florestais do parque e um guia local. Todos armados, todos instruídos sobre o possível perigo. Serrano ofereceu-se para ir com eles. Valdez hesitou, mas acabou concordando. O eremita conhecia aquela floresta melhor do que qualquer guia. Ele foi escoltado por 2 policiais, embora formalmente não estivesse mais sob prisão. As acusações foram retiradas após a análise do sangue nas roupas. O grupo seguiu pela rota que Serrano marcara no mapa. A subida foi difícil, vegetação densa, encostas íngremes, nenhuma trilha. Ao meio-dia, chegaram ao riacho. Serrano indicou a direção. Rio acima, cerca de 1 quilômetro. Encontraram o local por volta das 3 da tarde. A clareira ao pé da rocha, que parecia uma bigorna. Exatamente como Serrano descrevera, a grama estava amassada, a terra revolvida. Mesmo depois de 2 meses e meio, os vestígios do incidente eram perceptíveis. Os peritos começaram o trabalho. Dividiram o território em quadrantes e iniciaram uma inspeção metódica de cada trecho. A primeira descoberta: fragmentos de tecido. Uma jaqueta azul, rasgada em farrapos. Segundo a descrição, parecida com a que Mark usava no dia em que iniciaram a rota. O tecido foi encontrado em arbustos, a 10 metros do centro da clareira. A segunda descoberta: uma bota de caminhada. Feminina, tamanho 38. Os cadarços estavam arrebentados, a sola suja de sangue seco. Ana calçava 38. A terceira descoberta fez o grupo parar. Na fenda entre as pedras, indicada por Serrano, descobriram o que restara dos desaparecidos. Os peritos trabalharam até o anoitecer. Coletaram tudo o que podia ser coletado. Fragmentos de ossos com marcas de dentes, farrapos de roupas, objetos pessoais, relógio, pulseira, anel. Mas o mais importante, encontraram vestígios biológicos do predador. Pelos, tufos de pelos castanhos escuros presos na casca de uma árvore a cerca de 2 metros de altura. O animal se esfregara no tronco.
deixando uma marca em seu território. Saliva, vestígios secos nos fragmentos ósseos, o suficiente para a análise de DNA, pegadas, impressões claras de patas na lama perto do riacho. O perito as mediu e registrou o resultado: 23 centímetros de comprimento, 17 de largura. Era 50% maior do que a pegada média de um urso de óculos adulto. Salgado examinou os rastros e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que, em 30 anos de trabalho, nunca vira nada parecido. Era um urso. A estrutura da pata não deixava dúvidas, mas o tamanho indicava um espécime que não deveria existir. As amostras foram enviadas ao laboratório naquela mesma noite. Um helicóptero levou o perito com os recipientes e os entregou na cidade do Panamá. Dada a repercussão internacional, a análise de DNA levou uma semana. Os resultados chegaram em 26 de junho. Os pelos e a saliva pertenciam ao mesmo animal. Espécie: urso de óculos, Tremarctos ornatus. Sexo: macho. Idade por marcadores indiretos, supostamente superior a 20 anos, o que já é incomum para um urso selvagem. Mas o mais interessante estava em outra parte. O perfil genético não coincidia com nenhuma amostra no banco de dados internacional de ursos de óculos. Era uma população isolada, ou um indivíduo solitário, que existira por séculos separadamente da espécie principal. Salgado formulou uma hipótese. Nas montanhas de La Amistad, nas áreas mais inacessíveis, poderia ter sobrevivido uma forma relíquia do urso de óculos, maior, mais agressivo, mais adaptado a caçar presas grandes. Um beco sem saída evolutivo que sobreviveu até os nossos dias graças ao isolamento e à ausência de concorrentes. Os restos mortais foram identificados por DNA e registros odontológicos. Anna van der Berg, Mark Visser, Victor Jansen. Todos os três encontrados no mesmo lugar, naquela mesma fenda onde o predador escondia suas presas. A natureza dos ferimentos não deixava dúvidas sobre a causa. As marcas de dentes e garras correspondiam ao tamanho das pegadas encontradas. Fora o ataque de um grande predador, não um ser humano, não um acidente, um animal. Valdez fechou o caso em 28 de junho. A redação oficial: morte em consequência de ataque de animal selvagem. Serrano foi totalmente absolvido. Seus depoimentos foram confirmados, mas a história não terminava ali. A criatura que causara a morte dos 3 estudantes ainda estava em algum lugar da floresta, e enquanto estivesse viva, qualquer um que entrasse na parte norte do parque corria o risco de ser a próxima vítima. O documento estava sobre a mesa de Valdez, papel timbrado oficial da Procuradoria da Província de Chiriquí. Resolução de arquivamento do processo criminal contra Ivan Serrano Morales. A redação era seca e juridicamente precisa. A ausência de materialidade de crime. Os depoimentos do suspeito confirmados por evidências materiais. As ações qualificadas como tentativa de prestar socorro às vítimas. Serrano estava livre. Valdez assinou os documentos de acompanhamento e os entregou à secretária. O caso, que começara como uma investigação da morte trágica de 3 pessoas, terminara de forma bem diferente do que ele esperava. No dia 30 de junho, foi realizada uma conferência de imprensa. Valdez falou junto com o representante da Procuradoria e o diretor do Parque Nacional. O salão estava cheio. Jornalistas do Panamá, dos Países Baixos e de várias agências internacionais. Valdez apresentou os fatos. 3 cidadãos holandeses, desaparecidos em abril deste ano, foram encontrados em uma área remota do Parque La Amistad. Causa da morte estabelecida: ataque de um grande predador, supostamente um urso de óculos de dimensões anômalas. Ele mostrou fotos despegadas,
Mostrou os resultados da análise de DNA. Explicou que o perfil genético do animal era único e não constava nas bases de dados científicas. Os jornalistas faziam perguntas. Por que o urso atacou as pessoas? Onde ele está agora? Se seria caçado e exterminado? Valdez respondeu com honestidade. As razões da agressão eram desconhecidas. Talvez os turistas tenham invadido acidentalmente seu território no período de acasalamento ou estivessem perto de sua toca. A localização do animal não fora estabelecida. A decisão sobre as ações futuras cabia à administração do parque. O diretor do parque falou em seguida. Anunciou que o setor norte de La Amistad estava fechado para visitação por tempo indeterminado. Todas as rotas turísticas naquela direção foram canceladas. Os infratores estariam sujeitos a multa e processo criminal. Paralelamente, o parque organizaria uma expedição científica para estudar a população de ursos na região. O objetivo: estabelecer se o indivíduo encontrado era um caso isolado ou parte de um grupo desconhecido. O abate do animal não estava planejado. O urso de óculos está sob proteção de convenções internacionais. Essa decisão gerou controvérsias. Os pais das vítimas exigiam que o predador fosse encontrado e destruído. Ativistas dos direitos dos animais insistiam na preservação do espécime único. Os moradores locais apenas queriam ser deixados em paz. No dia 1º de julho, Serrano saiu da delegacia de polícia em Boquete. Foi recebido apenas por Miguel Hernández, o guarda florestal que encontrara a câmera e, indiretamente, iniciara toda a investigação. Conversaram por pouco tempo. Hernández ofereceu a Serrano um emprego, informal, sem contrato. O parque precisava de alguém que conhecesse o setor norte, alguém que monitorasse a zona fechada e relatasse qualquer sinal de atividade do predador. Serrano aceitou. Ele não tinha para onde ir de qualquer maneira. A floresta fora sua casa nos últimos 20 anos. A única coisa que mudou, agora trabalhava para aqueles que antes o consideravam um caçador furtivo e suspeito. A conclusão oficial da investigação foi assinada em 5 de julho. 20 páginas de texto detalhando a cronologia dos eventos, as evidências coletadas e as conclusões dos especialistas. A causa da morte de Anna van der Berg, Mark Visser e Victor Jansen. Ataque de animal selvagem. Espécie: urso de óculos. Indivíduo: supostamente um macho de dimensões anomalamente grandes, pertencente a uma população isolada. O culpado fora identificado, mas ele não era um sujeito de direito. Não se pode julgar um animal. Não se pode condená-lo a uma pena. Pode-se apenas constatar o fato e encerrar o caso. Em relação a Ivan Serrano Morales, o processo criminal foi encerrado por ausência de crime. Suas ações na noite de 2 para 3 de abril foram qualificadas como tentativa de salvamento. Ele arriscou a vida tentando ajudar desconhecidos. Foi ferido. Fez tudo o que pôde. Valdez fechou a pasta e guardou-a no arquivo. Em 20 anos de trabalho, aquele foi o caso mais estranho de sua carreira. Uma investigação que começou com uma câmera na lama e terminou com a descoberta de uma criatura desconhecida para a ciência. 3 jovens morreram. Suas famílias receberam os restos mortais para o sepultamento e uma explicação oficial do ocorrido. Não foi um eremita maníaco, nem um criminoso em série, nem um grupo criminoso. Apenas a natureza, antiga, indiferente, cruel. Em algum lugar nas montanhas de La Amistad, na parte da floresta onde os turistas não entram mais, a criatura continuava a viver. Ela não sabia da investigação, das conferências de imprensa, do escândalo internacional. Ela simplesmente existia, assim como existira por décadas antes disso. O senhor da floresta, que não tolerava estranhos em seu território.
A investigação compôs a cronologia completa dos eventos. Cada minuto, cada ação, cada escolha. Tudo foi reconstituído através das gravações de vídeo, do depoimento de Serrano e dos resultados das perícias. A linha do tempo começava em 1º de abril e terminava na madrugada do dia 2. Menos de 24 horas, nas quais as vidas de 3 pessoas mudaram para sempre. 1º de abril, 9 horas e 15 minutos. Ana, Mark e Vitor saem de um táxi na entrada do parque. Registram-se com o guarda florestal, recebem um mapa, ouvem as instruções. O astral está elevado. O tempo, ideal, 9h30. O grupo atravessa os portões e começa a subida pela trilha El Pianista. Victor grava o primeiro vídeo. Rostos sorridentes contra o fundo verde. 11h02. Primeiro mirante. Ana liga para a mãe nos Países Baixos. Último contato com o mundo exterior. 3 horas e 47 minutos. Bifurcação das trilhas. No vídeo, registra-se uma discussão. O grupo decide se volta ou se continua. Escolhem a trilha não sinalizada para o norte. Decisão fatal. 6 horas da tarde. Montagem do acampamento perto do riacho. O lugar parece ideal. Clareira plana, acesso à água, abrigo do vento. Eles não sabem que estão na fronteira do território de caça do predador. 7 horas e 30 minutos. Jantar ao redor da fogueira. A câmera registra os últimos minutos tranquilos. Ao fundo, invisível para eles, surge o vulto de Serrano. Ele observa dos arbustos. Aproximadamente a essa hora, segundo o depoimento do eremita, ele nota rastros frescos perto do riacho, pegadas enormes direcionadas para o acampamento. O senhor da floresta já sabe da presença dos estranhos. 8h41. Último vídeo diurno. Escuridão. Reflexos da fogueira. Vozes sonolentas. O grupo se acomoda para dormir. Serrano retira-se para sua cabana. Ele decide que o perigo passou. 2 de abril. 2 horas e 17 minutos da madrugada. A câmera liga. Na gravação, estalar de galhos, vozes preocupadas. O grupo acordou com sons estranhos. Ana sai para verificar o perímetro com uma lanterna. Não encontra nada. 2 horas e 43 minutos. Segundo despertar. Sons mais próximos, mais nítidos. Alguém ou algo se aproxima do acampamento. Mark grita um palavrão. Os 3 estão de pé. Serrano, nesse momento, está a cerca de 300 metros. Ele também ouve o barulho e entende o que está acontecendo. Ele corre para o acampamento. 2 horas e 44 minutos, o tempo na gravação quando a câmera capta o grito de Ana. Ela aponta para algum lugar na escuridão. O feixe da lanterna estanca. Serrano grita um aviso em espanhol. Ele ainda não chegou à clareira, mas vê o vulto da criatura entre as árvores. Os segundos seguintes, caos, pânico, fuga. Mark corre para um lado, Vitor para o outro. Ana tropeça e cai. A câmera cai das mãos de alguém e continua gravando, jogada no chão. Serrano chega à clareira. Vê Ana no chão e corre para ela. Tenta levantá-la, puxa-a pelo braço. A criatura surge da escuridão. A gravação registra seu rosnado. Aquele mesmo som de baixa frequência que os especialistas não conseguiram identificar. O golpe. Serrano é arremessado para o lado. Ele rola pela encosta, perde a consciência. Depois disso, silêncio na gravação. 40 segundos de nada, exceto o sussurro das folhas. Depois, o arquivo é interrompido. A câmera ligará mais uma vez, às 3h12 da manhã, quando a trilha de áudio recuperada registrará a tentativa de Serrano de levar Ana e o grito final. E uma última vez, às 6h51 da manhã, quando a bateria se esgotará, deixando apenas um quadro estático da floresta que clareia. O que aconteceu depois é conhecido apenas por dados indiretos. A criatura perseguiu os 3. A natureza dos danos nos restos mortais
indicava múltiplos ataques. O predador não parou em uma vítima. Ele caçou sistematicamente cada um. Mark foi encontrado mais perto do acampamento. Correu cerca de 50 metros. Victor, a 120 metros, em uma ravina, onde provavelmente rolou ao tentar se esconder. Ana, a mais distante, a quase 200 metros. Ela correu por mais tempo que os outros. Tudo terminou ao amanhecer. A criatura transportou as presas para a fenda na rocha, seu lugar habitual para guardar alimento. Lá, os restos foram encontrados 2 meses e meio depois. Serrano acordou ao amanhecer, ferido, desorientado. Percorreu o local do incidente e percebeu que não havia ninguém para salvar. Recolheu as coisas espalhadas e partiu, primeiro para sua cabana, depois para o sul, em direção à fronteira. A câmera ficou jogada na lama. As chuvas a arrastaram em costa abaixo, para o riacho. Lá ela ficou por 6 semanas, até que o guarda Hernandes notou o brilho do corpo plástico. 87 fotografias, 90 arquivos de vídeo. A última crônica do último dia de vida de 3 jovens que apenas queriam coletar amostras de orquídeas para um trabalho de conclusão de curso. A imagem estava completa. Todas as lacunas preenchidas. Todas as perguntas tiveram respostas, exceto uma. Onde está agora a criatura que fez tudo isso e quando sairá para caçar novamente? A pressão da comunidade internacional aumentava a cada dia. A Embaixada dos Países Baixos enviou uma nota oficial ao governo do Panamá. As famílias das vítimas contrataram advogados e ameaçavam com processos. A mídia europeia escrevia sobre a negligência mortal da administração do parque. No dia 15 de julho, o Ministério do Meio Ambiente do Panamá assinou uma ordem especial. O documento autorizava a captura ou liquidação do animal que representava uma ameaça à vida humana. O urso de óculos estava protegido por lei, mas, em casos excepcionais, essa proteção poderia ser levantada. Aquele era um desses casos. A organização da operação foi confiada a uma empresa privada da Costa Rica, especializada no controle de animais perigosos. Uma equipe de 6 pessoas chegou a Boquete em 20 de julho. Caçadores profissionais com experiência na África e na América do Sul. 2 deles já haviam participado da liquidação de ursos que atacaram pessoas no Peru. O líder do grupo, José Antônio Rivero, estudou os materiais do caso. Ele notou vários detalhes importantes. A criatura era territorial, não se afastava de suas áreas de caça, era agressiva, atacava sem provocação. E era velha, o que significava ser menos cautelosa que indivíduos jovens. Rivero traçou um plano. Eles instalariam iscas em vários pontos do setor norte. Carcaças de veados, tratadas com uma substância especial que atrai predadores. Perto, câmeras escondidas e sensores de movimento. Quando a criatura aparecesse, o grupo estaria pronto. Serrano concordou em ajudar. Conhecia o território melhor que qualquer mapa. Conhecia os hábitos da criatura, onde costumava caçar, por quais trilhas andava, onde se escondia durante o dia. Em 23 de julho, o grupo entrou na zona fechada. 7 pessoas, 6 caçadores e Serrano como guia. Levavam consigo equipamento suficiente para uma expedição de 2 semanas. Rifles de calibre .375 HNH Magnum. O mínimo necessário para deter um urso grande. Dispositivos de visão noturna. Telefones via satélite. Os primeiros 3 dias passaram sem resultados. Instalaram 4 pontos com iscas e esperaram. As câmeras registravam animais pequenos, veados, queixadas, coatis. Mas a criatura não aparecia. No 4º dia, Serrano notou algo. Rastros frescos perto do riacho, a 1,5 km da isca mais próxima. Pegadas enormes direcionadas para o leste.
O Senhor da Floresta sabia que havia estranhos em seus domínios. Ele contornava as armadilhas. Rivero mudou a tática. Em vez de espera passiva, perseguição ativa. O grupo dividiu-se em dois. Um continuava monitorando as iscas. O outro, liderado por Rivero e Serrano, seguiu o rastro. Eles rastrearam a criatura por 5 dias. Ela era inteligente, mudava de direção, confundia as pegadas, usava riachos para esconder o cheiro. Mas os caçadores eram persistentes. No dia 1º de agosto, 9º dia da expedição, eles o encontraram. A criatura estava na sombra de uma rocha, em uma pequena fenda protegida do sol. Dormia, ou fingia dormir. Serrano percebeu-o primeiro e deu o sinal aos outros. Rivero avaliou a situação. Distância, cerca de 80 metros. Ângulo de visão bom. O vento soprava na direção deles. A criatura não podia farejar os caçadores. 2 atiradores tomaram posições. Rivero deu o comando. O primeiro tiro atingiu o ombro. A criatura saltou, e todos a viram em tamanho real. Enorme, muito maior do que qualquer urso de óculos que os caçadores já tivessem visto. Por estimativa aproximada, com mais de 2 metros de altura quando se apoiava nas patas traseiras. Segundo tiro, no peito. Terceiro, no pescoço. A criatura desabou, mas continuava a se mover. O 4º tiro imobilizou-a definitivamente. Os caçadores aproximaram-se com cautela. Rivero verificou. A criatura não respirava. Só então puderam examiná-la de perto. Um macho, velho, pelos grisalhos no focinho, dentes gastos, olhos turvos, peso, cerca de 320 quilos, o que dobrava a norma para a espécie. Comprimento, quase 2,5 metros do focinho à cauda. No corpo, encontraram cicatrizes antigas, marcas de balas. Talvez alguém tivesse atirado nele antes, mas sem atingir órgãos vitais. Marcas de faca ou facão no flanco esquerdo, provavelmente do confronto com Serrano naquela noite. A criatura era um guerreiro. Enfrentara humanos mais de uma vez, e em todas as vezes vencera, até hoje. A carcaça foi retirada por helicóptero e entregue ao laboratório da Universidade do Panamá. O professor Salgado liderou pessoalmente a autópsia e a pesquisa. Ele confirmou. Era o mesmo indivíduo, cujo DNA fora encontrado no local da morte dos estudantes. Em 5 de agosto, o caso foi oficialmente encerrado. A ameaça fora eliminada. O setor norte do parque permaneceu fechado por mais 1 ano para a realização de pesquisas adicionais e garantia de segurança. Serrano voltou para a floresta, não para o setor norte. Ele não queria mais ir para lá. Encontrou um lugar novo, mais ao sul, perto das trilhas turísticas. Às vezes descia a boquete para buscar suprimentos. Os moradores pararam de temê-lo. Alguns até o cumprimentavam. O senhor da floresta estava morto, mas a floresta ficou. E Serrano ficou com ela. Na entrada do Parque La Amistad, há agora um novo painel informativo. Nele, fotos de pessoas notáveis, pesquisadores e representantes dos países cujas histórias se entrelaçaram nestas florestas. Novas regras de conduta nas rotas. Zonas proibidas marcadas em vermelho vibrante. Números de emergência. Registro obrigatório para todos os visitantes, sem exceção. A administração do parque dobrou o número de guarda-florestais. Em cada trilha, agora existem pontos de controle. Os turistas registram o horário de entrada e saída. Pernoites são permitidos apenas em acampamentos devidamente equipados e sob vigilância. O setor norte permanece fechado, possivelmente para sempre. Os pais de Ana, Mark e Victor criaram uma fundação de caridade. Ela financia pesquisas da vida selvagem em regiões de difícil acesso e ajuda famílias que perderam entes queridos em tragédias semelhantes. A fundação leva o nome dos 3, Ingrid van der Berg,
Deu várias entrevistas após o encerramento definitivo do caso. Falou sobre sua filha, sobre seu amor pela natureza, sobre os sonhos, sobre os planos que nunca se realizaram. Ela não culpou o parque ou as autoridades do Panamá. Culpou o acaso, o lugar errado, a hora errada, a curva fatal na bifurcação da trilha. Serrano continua vivendo na floresta, mais ao sul, em uma área mais segura. Os guardas às vezes o encontram nas trilhas. Ele acena em silêncio e passa por eles. O homem que tentou salvar 3 desconhecidos e quase morreu tornou-se uma lenda viva destes lugares. No mirante da trilha El Pianista foi instalada uma placa memorial. 3 nomes, 3 datas, uma inscrição em holandês e espanhol. Palavras simples sobre jovens que amavam a vida e queriam estudar o mundo. Ao lado, uma fotografia, aquela mesma, do primeiro vídeo na câmera. Ana, Mac e Victor estão no portão do parque. Eles sorriem, acenam para a lente. Tem pela frente um dia inteiro de aventuras. Eles não sabem o que os espera à noite. Não sabem da criatura à espreita na floresta escura. Não sabem que aquele quadro será o último em que estão todos juntos. Apenas 3 amigos no início de uma caminhada, cheios de esperanças e planos. Esta história é um lembrete. A natureza é bela, mas não perdoa erros. E às vezes, nos cantos mais selvagens do mundo, ainda vivem senhores que não toleram convidados indesejados.